Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos, bom dia ou boa noite, depende de onde está chegando. E Deus abençoe a cada um em particular. E cada dia possamos se aproximar mais de Jesus. Logo ele voltará. Muito que o povo seja incrédulo, por muito que o povo não acredita na volta de Cristo, mas ele vai voltar. Na hora certa, no tempo certo, ele voltará. É que o tempo de Deus não é o meu e nem é o seu. É dele. E ele sabe o melhor. Ele talvez está demorando mais um pouco para que eu e você possamos se converter antes que seja tarde demais. A oportunidade é dada para mim e para você. Agora você escolhe aquilo que você quer. Eu quero ir com Jesus. E ele sabe disso. Mas não posso obrigar ninguém, como ele também não obriga ninguém. Ele deixa livre, espontânea vontade, né? E a principal coisa é a gente estar pensando na volta de Cristo e falar sobre Ele todo instante e toda hora. Nós vamos ouvir agora o Pai Nosso com o Quarteto Arnaldo. Quarteto Arnaldo. Ouviremos. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us now, we pray. Now, Lord, this very hour, send thy grace and show thy power.
É tão gostoso estar ouvindo, né? É o Quarteto Catedral. E canta muito bem, parabéns a todos eles. Deus abençoe aos que estiverem vivos, né? Parece-me que um já veio a falecer, mas os demais ainda estão vivos. Que Deus abençoe, em particular, cada um. Ouviremos mais 2 hinos com eles. Ao encanto no sol pela tarde, o encanto no lindo arrebol, mas o encanto de encantos é para mim, ter-me Deus amor assim. Ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus amor por mim. Ao encanto no céu, numa estrela, na primavera também, mas o encanto de encantos é para mim, esse amor que meu Deus me tem. Ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus amor por mim, de ter Deus amor por mim. Eu era ovelha errante que não amava o curral, nem a voz do meu bom pastor, nem seu bordão pastoral. Eu era um filho mau que ao lar não tinha amor. Eu não amava meu bom pai e fui-me sem temor. Não mais errante agora, atendo ao seu bordão. Sua doce voz me apraz ouvir e sigo em prontidão. Não mais um filho errante, não mais irei vagar. Do Pai Celeste escuto a voz, deveras amo ao lar.
templo salvador, em grande agonia, por mim vil pecador, sinto-me cativo e meu coração queda-se humilhado ante o excelso dom. Pai, me abandonaste, Cristo então bradou, coração partido, sua vida entregou, para que seu filho não clamasse em vão, pelo amor divino, deu-nos salvação. Acabou. Aqui estamos pela misericórdia de Deus para bendizer e louvar o nome de nosso Deus. Vamos pedir orientação de Deus primeiro. Querido glorioso Pai, que está nos céus, mais uma vez, humildemente aqui estamos para te pedir a tua orientação, teu poder, tua graça, tua misericórdia sobre cada um de nós. Que aquilo que falamos não seja nosso, mas unicamente de Jesus, através do teu Santo Espírito. Perdoa nossos pecados, aceita como quadrado de teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Olha, tem amigos que... Obrigado. Temos amigos que jamais a gente pode esquecer daquilo que às vezes as pessoas fazem pela gente. É muito importante ter amigos e amigos sinceros, amigos que a gente podemos confiar. Amigos do qual, não aqueles que batem nas costas e depois maltratam por trás. Isso é um Judas disfarçado, né? Mas o verdadeiro amigo é aquele que no momento mais difícil da sua vida, ele está aí. Está aí para te dar uma mão, está aí para te ajudar, para qualquer coisa que for preciso. Para mim, esse é o verdadeiro amigo. Quando eu digo sou amigo de uma pessoa, eu sou amigo mesmo, não sou falso, não. Eu sou amigo. Pode estar lá no fundo do buraco. O que eu puder fazer, farei com todo amor, com todo carinho. Só não misturo as coisas de Deus com a minha amizade. Minha amizade é minha amizade. As coisas de Deus é as coisas de Deus. O respeito para com as coisas de Deus a gente tem que ter. Nossa amizade, às vezes, brincamos, mas com Deus não é negócio de brincadeira, é negócio sério. Ele é o dono da minha vida e da sua. Tem uma pessoa que eu estou com muita saudade, mas muita mesmo. E eu gostaria de rever. Se permitir, eu vou rever. Não importa a distância, eu irei ir atrás. É seu Rodolfo. Eu gosto muito do Senhor, tenho um amor muito grande pelo Senhor.
Eu te amo de coração mesmo. É de coração que eu te amo. Tenho orado muito e pedido muito a Deus. Deus, Ele tudo tem o seu tempo. E na hora certa tudo será resolvido de acordo com a vontade de Deus. E o nome de Deus será glorificado. Eu te amo. Não esqueça disso daí que o Inácio te ama e sente muita saudade. Fica com Deus, chefão. Certamente disse Amós 3:7, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse é o nosso texto em todas nossas pregações, tanto aqui quanto nas igrejas, nos grupos onde passamos. Esse é o nosso texto de privilegiado no sentido para o Inácio, porque Deus primeiro me avisa e depois Ele me cobra. Deus primeiro te avisa e depois Ele te cobra. Naquele dia, não vamos ter desculpa disso ou daquilo, porque Ele não vai julgar ninguém se não tiver um motivo de como Ele julgar. 2 Timóteo 3, de 1 a 3, diz o seguinte: nós estamos dando a continuidade sobre os sinais da volta de Cristo. Falamos já sobre guerra e mais guerra e assim por diante, né? Tempos difíceis, mas vamos dar continuidade dos sinais do qual Jesus, antes de voltar, eu preciso estar acompanhando e sabendo que Ele logo voltará. Eu fico admirado porque parece muitos estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Os sinais estão acontecendo e parece nada mexe no coração de ninguém. Parece que é uma coisa normal, comum, qualquer coisa. E não é. Ele está avisando. Olha, quando você vê tudo isso daí acontecer, eu estou já quase às portas. E você, o que você está me esperando? Aí pega de surpresa, não tem mais jeito, né? 2 Timóteo 3, de 1 a 3, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos nesse tempo, sim ou não? Cada dia mais difícil. A politicagem é tão grande, a briga é tão grande, né? Que o bandido vira mocinho e o mocinho vira bandido. É essa a briga que a gente vê em TV, em tudo, nas propagandas, é agressão, mais agressão, e tudo gananciosos, não vão levar nada, morre, deixa tudo aí. Se você não quiser alguma coisa em benefício de alguém, amigão, boa viagem. Pois os homens serão egoístas, cada um pensa em si, o resto que se bombardeie. Olha, tem gente que tem tanto dinheiro que não sabe o que faz com o dinheiro. Mas se alguém for pedir uma esmola, ele vira as costas e diz que não tem dinheiro. Eu já vi pessoas na igreja, pessoas com apartamentos, pessoas bem de vida, ganhando muito bem. E lembro que eu fui pedir R$5 para essa pessoa para a campanha de um irmãozinho que ele precisava operar de uma vista e pelo governo ia ficar 3 meses e o médico falou que não dava 1 mês, ele podia perder. E nós fomos fazer uma visita e essa pessoa disse assim: irmão Inácio, a coisa que eu mais gosto de fazer é ler a Bíblia e cantar hino de louvores a Deus. E eu já estou quase 90 anos, 80 e pouco, uma coisa assim. E numa vista já estou quase não enxergando, a outra também. E eu precisava de fazer esse tratamento. E só o médico é que 3 meses, se demorar 3 meses, eu perco essa vista. E eu naquela época, muitos anos atrás, eu perguntei quanto o senhor precisa.
Ele disse R$1.000. Isso era num sábado à tarde. Um sábado à tarde. E eu disse, se depender de mim, o senhor não vai perder a sua visão. Eu vinha com o irmão Jaro Barreto, todo mundo conhece, uma igreja já falecida. E ao sair no carro dele, que eu não tenho carro, né? E ele chegou e perguntou assim, ô irmão, aonde o senhor vai? O senhor tem esse dinheiro? Não. Mas como se comprometeu assim que dependesse do senhor, ele não perdia a visão? Eu digo para ele, não é filho de Deus? É. E eu também luto para ser o filho de Deus. Então eu tenho que fazer a minha parte. Minha parte é pedir. E Deus abrir as portas para atender. É uma pessoa necessitada. E naquela tarde, parece ser mentira, mas foi verdade. Eu fui pedir para essa pessoa, que a gente sabe tem apartamento, todo pessoa sempre vê bem. E eu pedi R$5. Ele disse, eu não tenho. Eu digo, o quê? Você não tem R$5? Me dá um cheque, eu também não tenho cheque. Rapaz, você não tem medo de falar essas coisas, não? De dizer assim que não tem, isso é pecado. Ele é altão, né? Isso é pecado, ele ficou todo desajeitado. Aí pedi para uma outra pessoa, e o irmão Jaro vendo tudo isso daí. Eu não vi a cena dessa outra pessoa, mas ele disse que por trás de mim deu uma banana, em vez de dar os R$5. Até hoje está gastando com dinheiro só com doença. O dinheiro que ganha aposentadoria só gastando com remédio. E o outro ainda está vivo, graças a Deus ainda está vivo, né? Eu espero que tenha se arrependido. Mas fui em compensação, outro deu R$10. E chegou e disse, rapaz, onde você vai arrumar R$1.000? Digo, a Deus proverá. E por trás ele disse, esse camarada é louco, onde ele vai arrumar R$1.000 aqui? À tardezinha aqui, no programa já está. E eu não pedi a confiança em Deus, confiei em Deus. Saí pedindo, aí chegou um e disse assim, ó, pelo seu trabalho eu vou dar os $70. Deu $70. Opa, maravilha. Aí o outro vai lá e dá R$300. Olha, maravilha. Aí teve dois que eu disse, olha, você vai dar 100, você acha que eu posso dar? Claro que você pode. Aí me deram 100. Conclusão, chegamos a 1.200. Precisava de 1.000. Isso no sábado à tarde. Voltamos lá, disse, amanhã o senhor pode ir, que a gente vai com o senhor, para o senhor operar. E levamos ele. Operou, pagamos os R$1.000, ficou 200. Quando chegamos na casa dele, disse, esse 200 é para o senhor comprar alguma coisinha na época. Sobrou 200, 2.200. Muito bem, mas quantas pessoas avarentas, egoístas, só pensam em si? Como quem diz assim, se eu pego e dou, fico sem nada. Quantas vezes o irmão Inácio ficou sem nada para dar para as pessoas? Pela misericórdia de Deus. Quantas vezes mamãe, às vezes precisava de dinheiro lá em Alagoas, eu tinha aquele dinheiro e quando eu estava juntando para dar para a mamãe, chegava o irmão e dizia assim, irmão Inácio, eu estou passando por isso, por aquilo. Aí eu ficava pensando, digo, Senhor, esse dinheiro eu tenho que mandar para a mamãe. Mas a tua palavra diz assim, o teu próximo. Quem é o meu próximo? É a mamãe em Alagoas ou esse irmão aqui que eu estou vendo agora? Na minha mente, bom, é esse daqui que está aqui. A mamãe está bem longe. Vamos fazer assim, eu falava com meu Deus em pensamento. Vamos fazer assim, Senhor, eu vou socorrer isso aqui, o Senhor socorre minha mãe lá, tá bom? Pegar, dar o dinheiro todo que tinha que dar para minha mãe, para ele, para resolver o problema dele. E Deus nunca desamparou minha mãe. Amém? Por quê? Porque eu confio no meu Deus. Avarento, diz a Bíblia, não entrará no reino do céu. Egoísta, também não. Jactanciosos, também não. Arrogantes, quanto tem irmãos arrogantes, não? Metido mais do que tudo na vida. Blasfemadores, desobedientes aos pais, que não falta.
ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. Está cheio. Será que é novidade para alguém saber? Jesus disse tudo isso antes de ele voltar, para que eu e você ficassem alertas se de fato estamos vendo tudo isso. E nós estamos vendo, e o que está esperando? Por quê? Por que eu e você não se prepara? Novamente houve uma época em que muitos das melhores e mais brilhantes mentes do mundo acreditaram que os seres humanos fossem capazes de se aperfeiçoar por meio de seus próprios esforços. Eles achavam que os seres humanos poderiam, por meio da educação, ciência e a razão mais elevada, tornarem-se bons. Infelizmente, a atrocidade de nosso século e a rápida degeneração moral que vemos ao nosso redor mostra como aqueles homens estavam errados e como a Bíblia está certa. Outra vez, basta olhar o mundo ao nosso redor. Quem está certo sobre a condição moral do homem? A Bíblia ou os grandes pensadores humanos? Acreditar no aperfeiçoamento das pessoas pelos seus próprios esforços? Quem está certo, a Bíblia ou o homem? É claro que é a palavra de Deus. Até mesmo as pessoas mais insensíveis não conseguem evitar o sentimento de horror pelo estado moral da humanidade. E quando pensamos que as pessoas não podem fazer coisa pior, o que acontece? Lemos a respeito de algum ato moral ainda mais degenerado. E o texto acima de 2 Timóteo 3, de 1 a 3, descreve o mal prevalecendo no mundo no fim dos tempos. E isso inclui mais do que degeneração moral. Realmente desinvestou tudo, né? Que motivo a Bíblia apresenta para existir tanto mal no mundo? E Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E como está cheio de corrupto, né? Até dentro e fora também, né? Fora nem se conta. Agora o problema é que às vezes até dentro da igreja, tanto na minha como na sua, está cheio de corrupto. Quem o conhecerá? Nos dias de Noé, a decadência moral crônica levou uma destruição global pelo dilúvio. Noé ficou pregando 120 anos para aquele povo. E só se salvou 8 pessoas. É claro que nesse período, nós não sabemos quantos chegou. Mas a história conta, só Noé e sua família foi que salvaram. O resto foi tudo embora. Nos tempos de Ló, a depravação permitida de Sodoma e Gomorra levou à aniquilação dessa cidade pelo fogo do céu. Sodoma e Gomorra era uma cidade da prostituição tão grande, mas tão grande, tão depravada, que aqui está pior do que Sodoma e Gomorra. Segundo a Bíblia, diz que até o povo de Sodoma e Gomorra fica com vergonha de vendo o que está aqui. Era o homem com o homem e a mulher com a mulher, ou seja, o homem. É ao ponto de os anjos chegar na casa de Ló e o povo aquele povo e querer invadir para pegar os 2 anjos sem saber que era
2 anjos. E os anjos só fez um sinal e aquela turma cegaram tudo. E foram tudo queimado com fogo e enxofre. E todas essas pessoas, não adianta esconder aqui, todos vocês, se não se arrepender, ainda continuar homem com homem, mulher com mulher, vai ser tudo queimado com fogo. Se tiver pastor no meio, também vai ser tudo queimado com fogo e enxofre. A Bíblia não mente, quem mente é eu e você. Mas a Bíblia não. A Bíblia não mente. Quando ela fala isso, é isso que acontece, é isso mesmo. Agora, a Bíblia manda que eu avise a vocês, que se arrependa, antes que seja tarde demais. Se você tem um homem, deixa esse homem e vai procurar uma mulher, caramba. Se você é mulher, procura um homem e deixa essa mulher. Mas se você quer continuar assim, Deus naquele dia não vai usar de misericórdia. Ele vai usar de justiça, porque ele avisou. E ele diz que nenhuma dessas pessoas entrará no reino do céu. Então, por favor, pare e pense. Pare e pense. Não tenha medo de falar. Se você morrendo em Cristo, porque você está defendendo essa verdade, não fique preocupado, que Jesus disse, ainda que morra em meu nome, esse viverá. Então, para que você tem medo? Você tem medo da morte? Não. Você tem medo de morrer se você estiver fazendo coisa errada. Mas se você falar a verdade, não fique com medo, porque eu também não fico com medo de morrer falando a verdade. Pela misericórdia de Deus, não. Porque Jesus me prometeu e promete a você também, ainda que morra em meu nome, esse viverá. Morrer no nome de Jesus. Então aquele povo foi realmente devorado por fogo e enxofre. Queimou tudo, todo. Hoje é um amor. O que diz a Bíblia sobre como estará o mundo nos últimos dias, antes do retorno de Cristo? É a pergunta em Lucas 17, 28 a 30, diz assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas o dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O dilúvio, ele veio e acabou com água. Mas a Bíblia diz que esse mundo acabará com fogo e enxofre. Se água a pessoa morrer afogada, já está num problema, imagine morrer queimado. Você parou para pensar, risca um fósforo e põe o dedinho, só um pouquinho naquele foguinho. Vê quanto tempo você aguenta. Agora, imaginou sendo queimado com enxofre, com fogo e enxofre. E a Bíblia diz assim que é a gritaria que não é fácil, porque é muita dor. Mas o povo não está nem aí. Tudo é festa, tudo é farra. Até nas igrejas. A atual geração moral, com as suas obsessões por sexo, violência e cobiça, é o cumprimento evidente e positivo da palavra de Deus. Nada menos do que a vinda do Senhor para deter a maré do mal, que agora envolve o mundo. Só por ocasião da volta de Cristo aqui pode ter esse paradeiro, que cada dia mais o mundo fica violento. Sem dúvida, a Bíblia acertou em cheio com este sinal do fim. E os demais sinais. 1 Timóteo 4:1 diz assim, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, e como tem gente, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio. As pessoas dão mais ouvido às pessoas intelectuais da igreja, que chegam com a ideia maluca lá, e eles dão mais ouvido do que dar ouvido à palavra de Deus. Eu fico, não é possível, você está lendo uma coisa e está dando ouvido a outra. Só porque o fulano é isso, porque o fulano é aquilo,
Você deixa Jesus, deixa a sua palavra para dar ouvido? A palavra de Deus diz assim, bem-aventurado aquele, não é só o que lê e o que ouve, mas o que luta para praticar. Não adianta você ler ou ouvir e não querer praticar. Precisa que eu e você procure praticar aquilo que ouvimos. E dar mais ouvido realmente ao ensino de demônio, né? Nos últimos anos ocorreu uma explosão de interesse pelo ocultismo, uma fascinação pelo espiritismo e por aqueles que pensam que pode se comunicar com os mortos. Tudo isso é sinal que nós estamos vendo o espiritismo, o ocultismo, cada vez mais ele está evoluindo e cada vez mais pessoas atrás dessas coisas, principalmente os milionários, o ricão. A maioria dessa turma são tudo espírita e se comunica às vezes com mortos, assim, pensando que está falando com a pessoa, é o próprio diabo que se transforma naquela pessoa que ele acredita que morreu o pai, a mãe, o filho, seja lá quem for. E ele acredita, e o diabo, aproveitando a credibilidade dele no morto, ele se apresenta como morto, falando a mesma voz e tudo que ele imita, porque ele foi realmente maestro no céu, conhece todas as vozes, e imita quem ele quer. E muitos, às vezes, vai pensando que é fulano que está falando, não sabe ele que é Satanás que está usando a mesma voz, falando naquela pessoa e se apresentando como que fosse ele. Uma enxurrada de filmes e séries de TV, como o Sexto Sentido, Medium, promove a ideia de que os vivos podem se comunicar com os mortos. E quantos, às vezes, fica com essa ideia maluca? Esses filmes não se devem ouvir, porque o diabo tem lançado ultimamente tantos filmes com seus atores que só Deus tem misericórdia. No entanto, a Bíblia é clara ao dizer que os mortos estão dormindo. Veja, prezados irmãos e amigos, o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Se eu e você tomarmos esse conselho, é a Bíblia. Tanto fez a minha Bíblia, como a Bíblia católica, todo tem as mesmas palavras. Não tem dizer assim, a Bíblia de... Não. As mesmas palavras que está aqui, está lá também. Não queremos, diz o apóstolo, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, não tem conhecimento de nada, né? Com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus e não dá ouvido, fulano morreu, nunca mais verá. Mas se ele morreu em Cristo, e você se afirmou em Cristo, você vai ver. Não importa a religião que essa pessoa morreu, mas se ela acreditava que Jesus tinha morrido por ela, se ela acreditava em Deus da maneira que ela entendia, a mente dela não foi aberta para entender melhor as coisas de Deus. Jesus é misericordioso e usa de justiça. Ele não vai julgar uma pessoa dessa, vai lá, me desculpa o eu aqui do Inácio, ou de um pastor, daquele que tem um pouquinho mais de conhecimento. O meu julgamento é completamente diferente dessa pessoa. Essa pessoa pode ser salva e se eu brincar, termino me perdendo. Então eu preciso ter cuidado, porque quanto mais você sabe, mais responsável você fica diante de Deus. E eu também. Então precisa ter cuidado. Essas pessoas, às vezes, perdem a esperança. Para o cristão, deve ter a esperança. Diz o versículo 14,
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, não é? Eu creio. Você crê? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aquele que acredita que Jesus morreu e ressuscitou, ele morreu, vai ressuscitar também, porque Deus vai trazer a eles, os que dormem. Que para com Deus, a morte é um sono. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, diz o apóstolo Paulo, o que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ao ressoado da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Porque tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é para o justo. Talvez você me pergunta, e aqueles que crucificaram Jesus? E Jesus disse que eles vão ver quando ele voltar. Esses daí não faz parte da primeira ressurreição. Ele faz parte daquela ressurreição parcial de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Ali ressuscitarão tanto todos que dormiram de 1844 para cá, como também os apóstolos, discípulos de Jesus ressuscitarão. Antes é uma ressurreição especial, porque aqueles que crucificaram Jesus também vão ressuscitar, para ver de fato que eles crucificaram Jesus. E vão morrer eternamente, né? Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que maravilha, não? Diz o apóstolo Paulo, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Ora, nunca devemos perder a fé e nem a esperança, queridos irmãos e amigos. Devemos confiar, quando Deus fala, está falado. A palavra dele não volta atrás. O que a Bíblia diz sobre o que acontece na morte? Salmo 146, 4, sai-lhe o espírito, isso é o fôlego, né? E ele se torna ao pó. Nesse mesmo dia, perece todos os seus desígnios, ou seja, plano, projeto, intenção, o propósito. Desaparece tudo. Não lembra mais de nada, nada. Então, o morto não pode falar. Quando você escutar um morto falando, e se for à noite, no escuro, pode correr que o bicho está vivo, porque o morto não fala. É Satanás que fala através dele mesmo, usando a expressão daquele morto que morreu. Às vezes uma pessoa diz assim, que ele tinha um segredo de que só ele e a esposa sabia, ninguém mais sabia. Não existe segredo quando você conta para outro. Existe segredo quando você pensa, só você pensou, não falou. Porque aí, só você e Deus que sabe, o diabo não sabe. Mas quando você abriu a boca um pouquinho só, ele é psicólogo, ele sabe tudo que você está falando. Então, não era de novidade. Mas a falta de conhecimento, a pessoa disse que a pessoa lá veio para ele e disse, contou o segredo. E ele então passou a acreditar cada vez mais no espiritismo. Porque o diabo, ele é astuto. E quem ele puder enganar, ele vai enganar mesmo. Não seja você, meu irmão, meu amigo, enganado por ninguém. Vá assim, diz o Senhor. Por quê? Porque o pó não fala, o pó da terra não planta já nada. É de certo, de certo, de certo.
O pó não faz nada. Lê depois em Gênesis 2:7, né, que o homem foi feito do pó, e do pó ele voltará. Não tem para onde. Ele foi feito do pó, e a Bíblia diz: do pó ele voltará. Não tem para onde ele correr, né? E Gênesis 3:19 diz assim, ó, quer ver? Ó, olha o que diz Gênesis 3:19, só para que você e eu possamos compreender. 3:19. Quando estiver perto, a senhora fala. No suor do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. O que a Bíblia diz? Que você nasceu do pó, e do pó você vai voltar. Não tem para onde correr. Eu, você, todos nós estamos sujeitos. Tá bom? Então, veja só. Veja ainda Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz ao esquecimento. Por que é tão importante saber sobre o estado dos mortos? Por que é importante? Porque muitos são enganados, né? Muitos, inclusive ricos e famosos, são conhecidos por irem aos gurus, mediums, astrólogos e cartomantes, né? Gurus é essa turma que eles acreditam nisso, nessa feitiçaria toda, e está cheio de rico. Você não viu lá o Lula naquela sessão espírita que foi apresentado? Ele dizendo que estava cheio de demônio, e se ele ganhasse, ele voltava lá de novo, para ele, o demônio dizer o que ele deveria fazer com o país. E você ainda vota, problema seu. Aí você, naquele dia, você não vai dizer que alguém não falou. Alguém falou. E eu estou repetindo outra vez. O problema é seu, não é mais meu. A Bíblia diz que eu devo falar, agora não devo obrigar. Você vota em quem você bem quiser e entender, você é livre, né? De planejar, aqui diz assim, algum tempo atrás, a esposa de um presidente dos Estados Unidos costumava ir a um astrólogo para ajudá-lo a planejar a sua agenda de discurso. Sim, para a nossa época, supostamente sofisticada no âmbito intelectual, continua havendo grande interesse nas práticas sobrenaturais e de ocultismo, assim como previu a Bíblia. Quais são algumas das manifestações do oculto e espiritismo que enfrentamos no tempo todo? Talvez você já tenha notado uma coisa: os sinais do fim não são bons, isto é, eles são quase sempre relacionados a coisas ruins. Essa é a natureza do pecado e a necessidade de viver em um mundo caído e pecaminoso, em meio do grande conflito entre o bem e o mal. Portanto, do mal. Mas há um sinal que, além de ser muito importante também e bastante positivo, Mateus 24:14, e serão pregados este evangelho do reino a todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando isso vai acontecer? Quando o sábado for realmente tirado de lado, o domingo for santificado, o mundo inteiro vai saber que tem uma perseguição. E a perseguição é para aqueles que guardam o santo sábado. Então não terá mais inocente. Quem nunca ouviu vai ouvir. Que a perseguição vem porque são guardadores do sábado e vão dizer que de fato o que está acontecendo é porque não está obedecendo a lei do país, que diz que tem que guardar o domingo e não o sábado.
mas eles saberão o que vai acontecer com ele. Nós sabemos já tudo isso, que vai acontecer, mas vão saber, né, que vão ser queimados com fogo e enxofre por perseguir os cristãos na época que realmente a profecia se cumpria. A tarefa apresenta aparentemente insuperável de comunicar o evangelho aos quatro cantos da terra, torna-se uma realidade por meio dos missionários, livro, fita, transmissões via satélite, internet, obra do evangelho, está percorrendo o mundo ao largo passos. A mensagem da salvação nunca foi tão divulgada como nos dias de hoje. A Bíblia tem sido traduzida em milhares de idiomas. Hoje é inocente quem quer. A TV Novo Tempo transmite mensagem para mais de 90 países, para muitas pessoas, línguas e dialetos. No entanto, hoje veja como o evangelho tem se espalhado. Jesus sabia no que estava falando. Que incrível sinal do fim. Não acha? Sinais e sinais em todos os lugares. Há sinais. E a verdade, vemos sinais do fim do mundo, assim como previu a palavra de Deus. Esses sinais preocupantes por si, só deveria nos dar confiança na palavra de Deus. Confiança de que, sim, Jesus logo voltará como prometeu. Que Deus possa, a Bíblia diz assim, examinai a vós mesmo, se realmente estáis, examinai a vós mesmo, se realmente estáis na fé, neste exato momento, independente de como tenha sido o seu passado, você pode arrepender-se de seus pecados e confessá-lo ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Queridos irmãos e amigos, às vezes nós temos que falar alguma coisa muito forte para ver se desperta a mente das pessoas que estão sendo enganadas, mas parece que não estão vendo nada, parece que nada está acontecendo. É tudo uma maravilha. O fulano vai, sessão espírita, volta de lá, e o povo vai lá atrás, acompanha. Não é possível. Será que no dia dos juízos você tem coragem de dizer assim, que nunca ouviu falar sobre isso? Olha, 3 espíritos imundos. 3 espíritos imundos. Então tome cuidado para onde você vai, para onde você quer seguir. Não existe o poder do Espírito Santo numa pessoa que nega a lei de Deus, exclusivo o Santo sabe. Se a pessoa disser que está inspirado por Deus, não vá atrás dele, se ele nega o Santo sabe, a lei de Deus. Não vá atrás. Você jamais pode dizer que é inocente. Você está ouvindo. E se você ouviu, transmita para outro, pela misericórdia de Deus. Que Deus abençoe. E vamos ouvir mais uma vez o quarteto Catedral cantando um dos seus hinos. Meu Jesus num jardim está esperando, num lugar de eternal perfeição. Ele é luz e sua glória cintila neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, oh jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração.
Meu Jesus perto está, o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando e convida o que sofre aflição para entrar muito feliz, descansado neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, oh jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está, o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Querido glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual passamos falando com respeito aos sinais da tua volta. E que os irmãos possam entender melhor o plano da salvação, que possa compreender que dê ouvido somente à tua palavra e não homem nenhum. Só a tua palavra, Pai. E assim possa preparar melhor para encontrar com Jesus na nuvem do céu. Perdoa nossos pecados, abençoa todas as emissoras do qual está transmitindo os nossos programas, junto com seus proprietários, em nome de Jesus. Amém.